E o assessor de assuntos internacionais da presidência, Celso Amorim, vai participar da rodada de negociações de paz na Ucrânia. O encontro será realizado na Arábia Saudita, mas o ex-chanceler brasileiro vai estar por videoconferência, enquanto o diplomata Ibrahim Abdul-Haq Neto deve ser o representante brasileiro em Jeddah. Então, sobre essas negociações pela paz na Ucrânia, a gente vai conversar agora com o professor de Direito Internacional, Manuel Furriela. Professor, seja bem-vindo. É um prazer falar contigo mais uma vez aqui na Jovem Pan. Gostaria de entender do senhor o que esperar do posicionamento do Brasil e também de uma possível atuação para buscar a paz. Este país que, por enquanto, se mantém neutro nesse conflito. Boa noite. O posicionamento brasileiro tem, na verdade, que pensar em relação às declarações do presidente Lula. Nós tivemos um episódio durante a visita dele, principalmente à China, um episódio infeliz, onde o presidente Lula equiparou a situação da Ucrânia com a da Rússia, dizendo que a Ucrânia também era responsável pela própria invasão, né? Então, esse posicionamento foi muito criticado internacionalmente. Teve um episódio também ali junto ao presidente de Portugal, que o presidente de Portugal, ao lado do presidente Lula, fez uma crítica. Então, o que se espera propriamente da participação brasileira é de que retome-se a neutralidade que você mencionou, mas que haja uma posição mais propositiva em termos de negociação. Então, é óbvio que a posição da Ucrânia, a situação da Ucrânia é a de fragilidade, é a do Estado que foi invadido. Isso até mesmo tribunais internacionais já declararam. É a Rússia invasora, é a Rússia que tem que o seu papel no conflito. E o Brasil tem um importante em termos de participar das negociações, mas numa posição correta, numa posição pragmática, que havia sido rompida pelas declarações do presidente Lula. Agora, professor, a gente já acompanhou em outras ocasiões países se reunindo para tentar debater a paz entre Ucrânia e Rússia e, na prática, isso não levou ao fim dos ataques. Pelo contrário, a gente viu até um avanço da Rússia e impedindo, inclusive, que a Ucrânia possa fazer o escoamento de grãos e da agricultura ucraniana, que é tão necessária para parte do abastecimento mundial. O que o senhor espera dessa negociação de agora? E em que partes que a gente vai entender que haverá concessões de ambos os países? Por mais que a ação de invasão seja dos russos, é possível ou é necessário também esperar que a Ucrânia tenha que ceder em algo para que se consiga chegar em um meio termo ou até a paz neste caso? Tem que, infelizmente, a Ucrânia vai ter que ceder o impensável para ela, que são partes do seu território, senão a gente não sai deste impasse. Por quê? Porque o conflito ele mudou de formato logo no seu início. Quando a Rússia invadiu, ela acreditava que ia subjugar a Ucrânia em poucos dias e ia conseguir um posicionamento neutro da Ucrânia em relação a não querer mais ingressar nem na OTAN, nem na União Europeia. Era essa a expectativa. Como houve uma resistência da Ucrânia acima do esperado, aliás, houve uma resistência ucraniana, e houve a mobilização internacional em sanções inéditas contra a Rússia, que ela também não esperava, porque quando ela invadiu a Crimeia não aconteceu nada disso, então ela estava esperando que ao invadir o país o posicionamento fosse outro. Houve uma mudança de cenário. E aí o que aconteceu? Havia uma chance de uma composição de um acordo entre Rússia e Ucrânia na terceira semana. E ali o acordo não saiu porque a Ucrânia, fortalecida, acabou não aceitando qualquer tipo de composição. E aí a Rússia mudou a agenda. Ao invés de querer somente que a Ucrânia fosse neutra em relação à OTAN, em relação à União Europeia, começou a conquistar e conquistou grandes partes do território ucraniano. E agora ela quer consolidar essas conquistas. Então a pretensão russa agora qual é? A tomada de cerca de 22% do território ucraniano, que é a parte justamente da fronteira. Como é que a gente vai esperar um acordo de paz, pelo menos neste momento, onde o único termo que a gente tem é a Ucrânia aceitar parte do seu território sendo cedido? Mas quem é o fiel da balança mesmo nesse conflito é a China, porque é a única grande potência que apoia a Rússia
e alimenta o conflito, porque a Rússia ela está cerceada internacionalmente em termos econômicos. A sua relação é só com a China em termos de viabilidade econômica. O fiel da balança é a China. A China, se ela resolver em certo momento que esse conflito não lhe interessa mais, ela pode mudar o posicionamento e a gente ter um cenário. Por enquanto, não visualizo nada de viável neste termo, nos termos de a gente ter uma composição, principalmente pelo que eu mencionei aqui. É inviável a gente fazer com que a gente achar que a Ucrânia vai aceitar ceder parte do seu território. Porque a gente está falando de uma concessão só de um lado, né? Então isso não é um acordo, né? É um mandando e o outro obedecendo. Agora, o senhor também vê qualquer possibilidade da China mudar o posicionamento ou até apontar, né? Mostrar um posicionamento pelo fim da guerra, hein, professor? Pois é difícil imaginar nesse momento, por quê? Esse conflito ele mudou totalmente o mapa geopolítico da região. Algumas questões impensáveis aconteceram. Um dos fatores impensáveis foi, pela primeira vez, a Rússia e a China, depois de tantos anos, são aliados. E você tem a China se beneficiando dos vastos recursos naturais que a Rússia pode proporcionar e tem feito exportações a preços módicos. Então, há um benefício econômico da China. A China recebe esses recursos por conta da Rússia não ter alternativas para fazer parcerias internacionais, a não ser com a própria China. Então, como a Rússia e a China, elas se retroalimentam, é um pouco difícil a China mudar seu posicionamento. Mas há uma chance, a partir do momento que a China necessita dos mercados internacionais funcionando. O motor da sua economia é a exportação. Então, eu acredito que em algum momento possa ser construída alguma questão que faça com que, em termos de comércio internacional, comece a ficar desinteressante, que essa guerra comece a se tornar um entrave. Mas não é o que a gente tem no momento. No momento, há um beneficiamento, a China, ela aproveita-se da situação para conseguir esses recursos naturais e para ter a Rússia do seu lado contra os Estados Unidos e contra o Ocidente. Então, há um interesse geopolítico muito importante que trava qualquer mudança de cenário, pelo menos neste momento atual. Professor de Direito Internacional Manuel Furriela, obrigado por conversar conosco nesta sexta-feira. Ótimo fim de semana. Eu que agradeço o convite, um ótimo final de semana. Até a próxima.